Graça e paz, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos meditar juntos aqui nessa palavra de fé que fala sobre o recomeço, que é necessário recomeçar. Você já parou para pensar nisso? Vai existir momentos em nossa vida que nós vamos ter que recomeçar, seja qualquer tipo de coisa, e principalmente na nossa vida espiritual. E eu quero falar com você sobre esse assunto que é importante. Nosso texto está aqui em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o 7, e eu quero meditar com você sobre esse tema. Recomeçar é necessário. A vida cristã, ela é uma vida de constante crescimento e renovação espiritual. E esse texto, essa passagem vai destacar essa importância de recomeçarmos e voltarmos à prática do primeiro amor, das primeiras obras, para manter assim a nossa vida espiritual e manter o nosso crescimento em Deus a cada dia. Então, recomeçar realmente é algo fundamental para todo e qualquer cristão. E eu creio que essa palavra vai fortalecer a sua fé. Ok? Vamos ler então o texto? O texto está aqui em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler, depois eu vou trazer aqui a aplicação desse texto. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Quem que é essa pessoa? Quem que é que João está descrevendo? De Jesus. João está aqui relatando o Senhor Jesus, que tem toda a autoridade. É aquele que anda entre as 7 estrelas, entre os candelabros de ouro, enfim. Aqui ele traz a revelação de Jesus para a igreja de Éfeso. E aí no versículo 2, Jesus vai dizer para ele: conheço as suas obras, tanto o seu trabalho árduo como a sua perseverança. E sei que você não pode suportar os maus. Você pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que eles são mentirosos. Então Jesus começa a revelar para João aqui sobre os fatos daquela igreja, da igreja de Éfeso. E ele declara que a igreja era uma igreja que tinha boas obras, que tinha um trabalho árduo, ou seja, um trabalho duro, uma igreja dedicada, esforçada, e que não suportava também aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Naquela época, existiam muitas pessoas que se diziam apóstolos de Jesus, mas viviam práticas totalmente fora da palavra de Deus. E ele continua declarando aqui no versículo 3 até o 5: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. E quantas pessoas não passam por provações e suportam por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus? Mas aí ele dá uma advertência aqui que nos traz a nossa mensagem de hoje. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Olha que forte. E para concluir, ele diz: mas você tem ao seu favor o fato que odeia as obras dos nicolaítas, os quais também odeio. Quem é esse nicolaíta? Quem são os nicolaítas? Era uma seita da época que tinha práticas imoral, tinha costumes ali totalmente fora da palavra de Deus. E eles também rejeitavam essa seita, esses nicolaítas. E Jesus fala: olha, eu tenho a favor de vocês que vocês também não aprovam as obras deles. Mas você precisa voltar ao primeiro amor. Por isso ele diz aqui no versículo 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então Jesus aqui se manifesta para João para falar a respeito da igreja de Éfeso. Que igreja era essa? É uma igreja que tinha boas obras, uma igreja que tinha realmente ali um costume bom, mas tinha abandonado o primeiro amor. Tinha abandonado a prática das primeiras obras. Ou seja, uma igreja que precisava recomeçar e voltar ao primeiro amor. Eu separei aqui o contexto para você e eu quero ler o que fala sobre essa igreja. A igreja em Éfeso era conhecida por sua firmeza na doutrina e por resistir ao mal, como a gente leu no texto. No entanto, Jesus, através de João, ele vai apontar que, apesar das suas boas obras, faltava algo fundamental: o amor inicial, aquele zelo, aquela paixão que impulsionava as suas ações.
Cristo não só adverte a igreja, mas também oferece uma oportunidade de arrependimento, renovação, ressaltando que o recomeço é necessário para aqueles que não querem perder o seu lugar no plano de Deus. É necessário recomeçar. É necessário voltar aonde é necessário voltar para assim fazer a vontade de Deus. Então, é exatamente isso que Jesus estava aqui declarando para aquela igreja. E o que isso tem a ver com as nossas vidas hoje? Tem tudo a ver. Você sabe que às vezes é necessário você fazer uma auto-reflexão, parar e pensar e ver realmente aonde você precisa melhorar, aonde você precisa ali mudar, transformar ou até mesmo voltar a praticar algo que você deixou na sua caminhada de fé de praticar. Por isso, Jesus ele adverte a igreja. Olha, vocês são pessoas que reprovam ali os falsos apóstolos, reprovam os nicolaítas, vocês têm um trabalho duro, vocês são excelentes, mas tem um porém contra você, que você deixou o primeiro amor. Você deixou as práticas necessárias que vocês tinham, que agradavam ao Senhor. E é isso que ele traz aqui de reflexão. E eu separei 3 pontos que eu quero compartilhar com você. Por isso eu te peço, fica até o final para você não perder nenhum ponto importante. O primeiro ponto que eu separei é esse, sobre reconhecer as falhas. Recomeçar implica em reconhecer nossas falhas e a necessidade de voltar às práticas que fortalecem a nossa fé. Muitas vezes nos envolvemos tanto em atividades religiosas que esquecemos o essencial, o nosso relacionamento pessoal com Deus. O primeiro passo para um recomeço é a autorreflexão, é o arrependimento, é reconhecer que onde estávamos e perdemos o foco, permitindo que Deus nos guie de volta ao caminho certo. Lamentações 3,40 diz, examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Ou seja, reconhecer nossas falhas. É você analisar, você parar para pensar, eu preciso voltar ao primeiro amor. Aonde que eu falhei? Aonde que eu errei? Aonde foi que eu deixei de fazer o que o Senhor pede que eu faça? Era isso que Jesus estava aqui exortando essa igreja, trazendo para eles. E é isso que serve para a nossa vida também. Precisamos ter essa humildade, reconhecer. O que eu deixei de fazer para o Senhor? O que eu deixei de praticar? Será que eu parei de orar? Será que eu não parei de visitar aquele que está doente, aflito? Será que eu parei de interceder por alguém? Será que eu parei de ler a Bíblia como eu li antigamente? Será que eu parei de fazer o jejum que eu fazia? Enfim, eu poderia dar muitos exemplos aqui para você. Voltar ao primeiro amor é voltar àquela essência da sua conversão. Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você se entregou a Jesus? E você tinha aquela concepção, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E você fazia. E hoje você já não pratica mais, você já não faz mais. Por quê? Você até reprova alguns comportamentos e costumes, até uma pessoa que está na presença de Deus, mas deixou de praticar as primeiras obras que são fundamentais para a sua caminhada de fé. E é isso que esse texto está nos ensinando. Então, o primeiro ponto importante é esse, reconhecer as suas falhas. Nós precisamos ter esse senso crítico com nós mesmos e fazer uma autorreflexão. Segundo ponto que esse texto nos ensina é sobre a simplicidade do Evangelho. Recomeçar envolve um retorno à simplicidade e à pureza do Evangelho. Quando a igreja em Éfeso foi chamada a relembrar seu primeiro amor, foi um convite a redescobrir a essência de sua fé. Em nossa vida espiritual, é vital deixar de lado as complexidades, as distrações que nos afastam de Deus e focar novamente nas práticas que nutrem nosso amor por Ele, como a oração, a leitura da Bíblia, o serviço pelos outros, como eu acabei de falar para você. Então, essa simplicidade precisa estar em nosso ser. Eu coloquei até um texto de referência, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas suas mentes e vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11, 3. Ou seja, nós não podemos perder a simplicidade, meu irmão. Nós não podemos perder a simplicidade, minha irmã. O Evangelho é simples. Quando você lê os Evangelhos e você vê Jesus atuando, a simplicidade
com que ele atuava, a forma como ele ensinava as pessoas, a forma como ele abordava, ajudava as pessoas, de uma maneira simples. E às vezes muitas pessoas perdem essa simplicidade. Por quê? Porque começam a se tornar religiosas, começam a olhar para outras coisas, começam a viver realmente um evangelho fora da palavra de Deus, desse contexto. Então, se você quer realmente fazer a diferença, você precisa ter a simplicidade do evangelho. A simplicidade, ela era a Bíblia. É algo simples, mas é necessário. A simplicidade é você congregar, mesmo que às vezes você não tenha vontade, mas é necessário. A simplicidade é a oração. E às vezes você vai orar, quantas vezes a gente ora sem vontade? Às vezes a sua carne não quer, mas você precisa orar, você precisa fortalecer o seu espírito na oração, e você ora. A simplicidade é isso. É um jejum que você faz para mortificar a sua carne e fortalecer o teu espírito. Então, a simplicidade do evangelho, ela faz com que você retorne ao primeiro amor. Se você viver um evangelho simples, e não confunda simplicidade com relaxo, com desprezo. Não, simplicidade é você viver o evangelho puro e verdadeiro de Cristo. Deu para você entender? É isso que o texto está nos ensinando. Por isso ele fala, olha, arrepende-te. Mas me arrepender do quê? Arrepende-te daquilo que você deixou de fazer. Volta à prática das primeiras obras, do primeiro amor. E você vai ter um tesouro no céu, você vai desfrutar, né? Ele faz uma promessa no versículo 7, que eu quero ler para você novamente. Ele diz assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, aquele que vencer, aquele que voltar ao primeiro amor, ele vai ter o direito de se alimentar da árvore da vida. É claro que aqui é simbólico esse texto. Mas que árvore da vida é essa? A vida eterna. A vida plena que o Senhor tem para os seus filhos. Para a gente poder aqui concluir, terceiro ponto importante que esse texto nos ensina é esse: aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades. Diz assim, recomeçar também significa abraçar as oportunidades de renovação que Deus nos oferece. Jesus, ele advertiu a igreja sobre a remoção do candelabro se não houvesse arrependimento, mas também prometeu recompensas aos que perseverarem. Isso nos lembra de que Deus é misericordioso e sempre nos oferece uma chance de recomeçar, de restaurar nossa comunhão com Ele e de participar das bênçãos que Ele tem para os fiéis. Deuteronômio 30:19 diz: hoje tomo o céu e a terra por testemunho contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. Ou seja, nós temos a oportunidade de escolher a vida ou a morte, de recomeçar, de viver uma vida plena em Cristo ou não. Mas a decisão é nossa. Como o texto diz, né? Escolha, porém, a vida. Ele aconselha ainda, escolha a vida, ou seja, aproveite a oportunidade. A gente leu que aquele que não volta ao primeiro amor vai ter removido o seu candelabro, ou seja, a pessoa ela perde, espiritualmente falando. Então não espere isso acontecer. Não espere você naufragar na fé, mas volte hoje. Volte ao primeiro amor, às primeiras obras. Você precisa parar e pensar. Fazer essa autorreflexão. Nós vimos aqui 3 pontos importantes. Primeiro, reconhecer as nossas falhas. Aonde eu falhei, aonde eu errei, aonde eu deixei de fazer para Deus, aonde eu deixei de fazer o que o Senhor pede. Segundo ponto, será que eu estou vivendo a simplicidade do Evangelho? Será que eu estou vivendo um Evangelho pleno? E o terceiro ponto, eu preciso recomeçar. Eu não vou perder essa chance. Eu não vou perder essa oportunidade. É isso. Se você tiver esse entendimento, você então volta ao primeiro amor. Você volta às primeiras práticas. E aí, meu irmão, minha irmã, você fará a diferença. Porque uma pessoa que vive as primeiras obras faz a diferença nessa terra. E o Senhor Jesus vai te honrar por isso, porque Ele é bom, Ele abençoa os seus filhos. Para a gente poder concluir nossa meditação de hoje, eu coloquei assim: o recomeço não é um sinal de fracasso. Não pense você, eu fracassei. Não, não é isso. Mas de humildade, de dependência de Deus. Assim como a igreja em Éfeso foi chamada a reavivar seu primeiro amor, nós também somos convidados a reavaliar nossas vidas espirituais e fazer ajustes, que isso fique bem claro, ajustes necessários. Então, às vezes é necessário fazer alguns ajustes. Às vezes é necessário recalcular a rota, como dizem aí fora. É necessário para que você venha viver
a vida plena em Cristo para que você faça diferença. Seja você um pastor, seja você um evangelista, um missionário, um obreiro, uma pessoa que se dedica na obra, seja você, meu irmão, apenas uma ovelha que está ali na igreja, não importa se você tem cargo ou não. Às vezes você precisa parar e ver, é necessário recomeçar, é necessário voltar ali ao primeiro amor, fazer ajustes na sua vida espiritual. E é isso que o Senhor estava aqui falando com a igreja de Éfeso. É claro que essa carta foi para eles, mas serve para as nossas vidas. Se aplica ao nosso dia a dia, se aplica ao nosso dia a dia cotidiano de vida cristã. Então, analise, faça uma autorreflexão e veja onde você precisa ajustar, onde você precisa ali melhorar e voltar às primeiras obras. Medita mais nessa palavra, que o Espírito Santo ele fale mais no seu coração. Se você gostou dessa reflexão, deixa aqui o seu like, é muito importante. Lembrando que o esboço dessa mensagem está aqui, disponível para você ler, meditar e acessar na descrição do vídeo. Fique na paz e até o nosso próximo vídeo.